pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo. E hoje nós estamos aqui com uma questão do Enem de 2013. É uma questão que trata de potência elétrica e segunda lei de Ohm. Então, vamos à questão. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com. Bom, o que acontece é que nessa questão ele quer que se verifique, né, como a gente consegue alterar a resistência do chuveiro para que ele se adapte, né, à mesma potência, tendo tensões diferentes. Então ele sugere que nós tenhamos uma alteração no comprimento, né, no item A e B, dobro do comprimento, metade do comprimento, e também sugere que nós tenhamos ali uma alteração na área da seção do fio, né, item C, metade da área da seção, item D, quádruplo da área da seção, item E, quarta parte da área da seção. Bom, o que nós temos que definir aqui, primeiramente, né, é uma comparação de potências, para que a gente possa chegar numa relação que vai existir entre essas resistências elétricas. Bom, mas como a gente vai fazer isso? A primeira ideia é a gente lembrar o seguinte, né? Aqui, como nós estamos tratando de um problema onde tensão é um dado fornecido, né? E a comparação aqui se dá em relação à resistência, então nós temos que pensar uma fórmula de potência elétrica que utilize tensão e resistência. Portanto, a forma que nós vamos utilizar aqui é essa aqui, ó. A potência elétrica é a tensão aplicada dividido pela resistência elétrica do nosso dispositivo. Tá? Então vamos partir dessa ideia. E também, né, nós vamos dizer o seguinte: o problema propõe e diz que as potências, né, antes da alteração e, e após a alteração, elas se mantêm iguais. Então aqui o que nós podemos dizer é o seguinte: a potência inicial, vamos dizer assim, antes da alteração, é igual à potência final após a alteração. Bom, se nós aplicarmos aqui a ideia, então inicialmente nós temos uma tensão de 110 volts, então nós podemos dizer que a tensão de 110 elevado ao quadrado sobre a resistência inicial terá que ser igual à tensão de 220 ao quadrado dividido pela resistência final, certo? Então, assim, nós estamos aqui admitindo que, mesmo alterando as tensões, as potências são as mesmas, porque o problema nos propõe isso aí, tá? Então, aqui nós queremos definir como vai ficar a resistência final. Então, é uma questão matemática, né? Nós vamos multiplicar cruzado isso aqui, tá? Então, a resistência final, a resistência inicial. Então, nós teremos assim, a resistência final, ela será igual ao 220 ao quadrado, dividido o 110 ao quadrado, ele vai descer dividindo, certo? E o RI multiplica cruzado. Então, essa aqui é a ideia que nós temos, né? Agora, se nós resolvermos isso, né, lembrando que no Enem a gente tem pouco tempo, então não vai pegar. Eu sugiro que a gente não fique lá fazendo 220 ao quadrado, 110 ao quadrado. Pessoal, é só lembrar o seguinte, ó: 220 ao quadrado é 220 vezes 220. 110 ao quadrado é igual a 110 vezes 110, tá? Aqui é a resistência inicial que nós tínhamos. Então, o que a gente pode fazer, ó? Dois zeros de cima, tá? Nós vamos cortar com dois zeros de baixo. Então, a gente vai ficar aqui, ó. 22 dividido por 11 vai dar 2. E aqui, novamente, 22 dividido por 11, que vai dar 2 novamente. Então, a nossa resistência final é igual 2 vezes 2, 4 vezes a resistência inicial. Então, essa ideia ainda não nos leva direto para a resolução. Nós apenas aqui descobrimos que a resistência final ela precisa ser 4 vezes maior que a resistência inicial. Então, o que nós vamos agora aplicar é o seguinte: como ele pede, ora, né, uma análise sobre alteração de comprimento e, ora, uma análise sobre alteração de área, nós vamos fazer primeira tentativa fazendo o seguinte, tá? Então, nós vamos aqui, ó, vamos manter a área igual, tá? Mas o que significa isso? Bom, nós vamos aqui partir dessa ideia.
resistência final é igual a 4 vezes a resistência inicial. Nós vamos admitir, então, que a gente, nesse caso aqui, a gente vai fazer um teste mantendo a área igual, ou seja, alterando apenas o comprimento. Mas como que a gente vai fazer essa comparação? Bom, nós temos que lembrar aqui da segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm, ela diz o quê? Ela diz que a resistência elétrica de um determinado condutor, de um fio, ela é dada pela resistividade, o comprimento final do fio, dividido pela área da seção. Isso vai ser igual a 4 vezes a resistividade, o comprimento inicial do fio, sobre a área da seção. Então, nós estamos admitindo que as áreas são iguais, ou seja, apenas os comprimentos vão alterar, tá? E nós pensamos o seguinte, o fio vai ser o mesmo, portanto, a resistividade é a mesma, já que o material é o mesmo, as áreas serão as mesmas, e nós concluímos que o comprimento final do fio é 4 vezes o comprimento inicial, tá? Essa é a nossa primeira análise. Bom, mas se nós procurarmos aqui, quando fala de comprimento, nós não temos alternativa que fala que o comprimento final é igual a 4 vezes o comprimento inicial. A gente tem no item A o dobro e no item B a metade, né? Os outros itens, eles falam a respeito da alteração de área. Então, numa segunda análise, certo? Nós vamos manter agora o comprimento igual para entender o que pode acontecer com a área. Então, vamos usar a mesma ideia. Então, a resistência final é igual a 4 vezes a resistência inicial. Então, aplicando a segunda lei de Ohm. Então, resistividade, comprimento, mudou a área final. Aqui do lado, 4 vezes resistividade, comprimento, mudou a área inicial. Então, podemos simplificar a resistividade, podemos simplificar o comprimento, e aí nós temos assim, ó, 1 sobre a área final é igual a 4 sobre a área inicial, né? Nós invertermos essa fração aqui, nós teremos a área final sobre 1. Se nós invertermos a fração aqui, teremos a área inicial sobre 4. Então, assim, uma forma prática, né? Inverter as duas frações, nós já conseguimos o que nós queremos. Então, assim, a partir disso, a gente conclui, então, que a área final é igual a área inicial dividido por 4, tá? Essa é a conclusão que nós temos em relação à área. Quando nós formos ali para as alternativas, nós percebemos o seguinte, né? Que a alternativa E, né, ela nos diz exatamente que a área, certo? Vai ficar a quarta parte da área que nós tínhamos no começo. Ou seja, se a minha área alterada for a quarta parte da área inicial, nós teremos aqui a resposta, tá? Bom, então, pessoal, esse é um problema, novamente, que trata de potência elétrica, é um problema que trata de segunda lei de Ohm, tá? Requer conhecimentos prévios desses conceitos aí, tá? Mas fica aqui uma sugestão para resolução, tá? Bom, se gostou do vídeo, né, dá um like e também aí aproveita para seguir o canal, tá? Obrigado pela atenção aí, um abraço a todos, nos vemos.